Senhoras e senhores, estamos de volta, como sempre estamos, faça chuva ou faça sol, vença ou perca, estamos aqui porque nesta quinta-feira tem São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil e trazemos informações. Para variar, o nosso perdigueiro Arnaldo Ribeiro foi a campo, tem informações sobre o que vem por aí na partida do São Paulo. Boas informações. A gente vai tocar essa bola aqui, é o primeiro jogo da Copa do Brasil. Jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, depois do trauma da terrível derrota de virada nos minutos finais pelo Brasileiro na segunda-feira, que deixou a torcida do São Paulo momentaneamente enlouquecida, mas vamos falar bem da torcida daqui a pouco também. Mas antes vamos falar do time, ambiente, o que vem por aí, como está o time, quem vai jogar, o que os jogadores querem. Essa é a conversa aqui e eu quero falar para vocês que este vídeo tem o apoio do que, Arnaldo? Speech. O que é Speech? Speech. Vou mostrar para vocês. Speech, rapaziada, é o fantasy game mais legal que você jogará. Eu vou até compartilhar a tela aqui. Você pode brincar de Rogério Ceni, né? Em qual competição ele vai montar. Você pode montar, né, seus times ideais. Um mix de São Paulo e Palmeiras, se for o caso. Exatamente. Daqui a pouco eu vou compartilhar esta tela com vocês. Peraí, não, vou compartilhar agora, meu amigo. Aqui, ó. Essa aqui você sabe que é o meu celular, o fundo do meu celular, Arnaldo. Vamos mudar esse fundo, não, tá ótimo. Nossa Speech, senhora. você vai lá, baixa o aplicativo do Speech, vê a carinha do Jürgen Klopp, que é o cara que chancela o Speech, e você pode montar o time que você quiser. Por exemplo, Copa Libertadores, tem um monte de campeonato. Copa Libertadores, Nation League, Champions League, Euroleague, Euro Conference League, Série A do Brasil, Copa do Brasil, é o que a gente vai falar hoje. Enfim, tem um monte de campeonatos que você vai poder brincar com o Speech, sendo meio que um técnico e manager, vamos dizer assim. Vamos lá, Copa Libertadores. Entra aqui, vamos ver se dá para eu montar meu time agora. Vamos lá. Criar um time. Você vai lá, clica ali no time goleiro. Marcelo Boeck, do Fortaleza. Pumba. Coloca lá. Aí, zagueiro. Robson Bambu. Aí sim. Não? Pode botar. E assim vai formando o seu time com uma grana fictícia que você tem aqui, ó. 1.159 dinheiros que você tem. Forma seu time de acordo com o desempenho desses caras na vida real, ou seja, nos campeonatos. Você vai ganhando ou perdendo pontos. E dá para você formar a liga, dá para você fazer uma cacetada de coisas com o Speech, que é, repito, o fantasy game mais legal que você vai poder brincar, certo? Vamos lá. Vamos tocar a bola. E como é que eu faço para ter o Speech? É só você baixar com o link que está aqui na descrição deste vídeo. Muito simples. Baixa o link que está aqui na descrição. De quebra, você ainda dá uma força aqui para gente. Arnaldo, vamos lá. Sobre o time do São Paulo. Foi um trauma desgraçado segunda-feira, para quem estava lá e para quem não estava lá, para todo o torcedor, para os jogadores, para o Rogério Ceni, que saiu desnorteado, não queria nem dar entrevista. E eu estive lá e senti o amargor, o baque. Tomei o baqueado até agora, mas tudo bem. Isso. Vamos embora. Fica tranquilo que hoje eu estarei. Aí é a coisa mais pesada. Aí, Arnaldo, de lá para cá, time treinou, teve um monte de foto lá, time voltou aos treinos, não sei o quê, no Instagram. E cheiro do time não tem. Mas, pela sua apuração, Arnaldo, tem um desejo, vamos dizer assim? Tironi, o que aconteceu nos minutos finais em campo e o pós-jogo, ainda dentro de campo, nos túneis de acesso ao vestiário, no vestiário, na entrevista do Rogério, na ausência do Rogério no vestiário, essa é uma questão importante, inclinaram para a gente ter uma pista do que será o time hoje, mas, sobretudo, do que foi decidido dentro do São Paulo sobre prioridades. Lembrando que o Rogério, na coletiva que ele não queria dar, ele encerrou a coletiva por conta própria dizendo isso é problema da diretoria. Se vai com o time titular, se não vai, prioridades e tal. Qual é o time que ele vai escalar na Copa do Brasil, se é o titular ou não, qual é o time que ele vai escalar domingo contra o Juventude, se é o titular ou não,
qual é o time que ele vai escalar na Sul-Americana na quinta-feira em Santiago, se é o titular ou não. E, estranhamente, ele passou essa bola para a diretoria na coletiva. Aí, além dessas questões de treinos, recuperação e tudo mais, porque no campo, o que aconteceu de segunda para cá foi nenhuma novidade na equipe, nos relacionados, embora alguns jogadores corressem no campo pela primeira vez, o Sara, o Nicão, o Thales, Colorado, ninguém vai voltar. Ele não tem nenhuma nova baixa e nenhum novo jogador, diferentemente do Palmeiras, que a gente vai falar mais na frente. A questão do São Paulo era saber, internamente no São Paulo, quais forças o São Paulo teria para o jogo de quinta. Quem escalar? Quem estará disponível? Quem está mais inteiro? E também a questão emocional, né? Uhum. Além da física, a emocional para definir qual a escalação na quinta e depois no domingo, sucessivamente. E aí, o que a gente apurou foi que, enquanto o Rogério dava a entrevista dele, sem ter passado pelo vestiário pela primeira vez, uma coisa que deixou todo mundo cabreiro, inclusive os jogadores, ele não participou da reza pós-jogo. Os jogadores ali na rodinha, antes da dispersão, cada uma para sua casa, cada um vai tomar o seu lá, fizeram um pedido à direção que estava ali na rodinha para jogar a partida contra o Palmeiras. Todos eles. Aí não quer dizer assim, eu quero jogar. Todos querem jogar contra o Palmeiras, digamos, ajudando a decisão do técnico, sem passar pela diretoria e pela comissão técnica. Ficou mais fácil, digamos assim, a partir do momento em que os jogadores titulares pediram para jogar. Eu quero estar na quinta-feira, eu faço questão de estar na quinta-feira, foi mais ou menos a conversa ali no pós-jogo, no vestiário. E a diretoria presente ali, sem saber ainda o que o Rogério estava falando lá, trouxe ao Rogério duas coisas. Rogério, duas questões. Primeira, sobre prioridade ou não de campeonato, nós não priorizamos campeonato. A decisão de escalar é sua, você escala quem você quiser e a gente respalda. Mas a decisão é sua. Segundo, a informação que a gente tem dos jogadores, logo depois da partida, todos querem jogar. Todos que jogaram querem jogar, por mais desgastados que estejam. Então, Rogério, se vira com essas duas informações. Os titulares pediram para jogar, 1. 2, a diretoria respalda o que você quiser. Aí, né, Tironi, que o Rogério vai... ainda mais que o fator torcida, que é o terceiro fator que você falar mais para frente, vários ingressos vendidos antecipadamente, eu imagino que isso tenha pesado na decisão do Rogério em escalar. Eu não consigo falar força máxima do São Paulo, porque nem eu, nem você, nem todos que estão aqui nos acompanhando sabem exatamente o que é a força máxima do São Paulo. Eu considero força máxima do São Paulo hoje o time que tem o Caleri. Quando o Caleri está poupado, preservado, não seria a força máxima. Mas o resto, Tironi, pode ser qualquer jogador, sinceramente. Algumas questões, Arnaldo, que no meu caderninho, que por um acaso é verde, no meu caderninho, ruim, eu anotei aqui para fazer em cima dessa informação importante de que os jogadores pediram para jogar. A primeira, só um parênteses que eu também anotei aqui. Essa história de corrida do Sara, corrida do Nicão, evidentemente é uma tentativa de resposta da diretoria para as coisas todas que aconteceram, de refis que não funciona, do Turíbio que falou, de não sei o que e tal, e para dar um alento à torcida. Olha, os caras estão aí, estão treinando, estão voltando. Não me comove, não, a corridinha em volta do campo desses caras aí. Não, e ninguém volta antes do jogo de volta contra o Palmeiras. Então esquece. Então, portanto, a corridinha ali é só para inglês ver. Ponto. Independentemente disso, não tem nada a ver com o que eu quero falar. A primeira pergunta que eu faço, Arnaldo. Os jogadores falaram, nós queremos jogar. Pode ter sido ali uma coisa do calor do momento. O Gabriel Menino veio encher meu saco, estamos todo mundo puto com esses caras, a gente vai ganhar mesmo, estamos com a cabeça inchada, a gente quer dar uma resposta. Pode ter sido uma coisa meio momentânea e vai chegar hoje, sei lá quem, cara, eu não aguento, eu tô morrendo de cansaço, eu não tenho condição de jogar. Quero jogar, mas não tenho condição. Pode ter um negócio desse. Pode ter sido aquela coisa do calor da hora, não pode? Essa é a primeira pergunta.
Responda, por favor. O calor da hora pesa pra caramba em qualquer coisa. No futebol, então. Até nas Agora, nossas lives, o calor da hora pesa. tá vendo? Exato. Mas ali, eu posso falar do calor das horas, porque a coisa está engasgada desde a final do Paulista, né? Sem dúvida. Desde a derrota no Allianz, na humilhação, desde as provocações, sobretudo do Danilo depois de jogo, né? E de outros jogadores, Do Dudu Gabriel também. Menino e tal. O Gabriel Menino nesse jogo, sobretudo com o Reinaldo durante e depois do jogo, e também o Dudu ali nas escadarias do vestiário, quando o Reinaldo sai, os outros jogadores, quinta-feira a gente tá aí de novo, tal, não sei o quê, uma coisa assim, entendeu? Que deu para captar. Então os caras estão malucos mesmo. E acho que isso faz parte da rivalidade do futebol. Né? O Palmeiras tá na dele, tá ganhando, e os caras. E de fato, claro que faz. Agora, né, Tironi, esse calor da hora, ele fica te martelando aqui, essa coisa atravessada. Sim, sem O dúvida. que eu considero é que, sim, provocado pelas provocações, ou turbinado pelas provocações, essa reação de queremos jogar de qualquer forma, não nos tire dessa partida por conta disso. O que eu só acho é que o São Paulo tem alguns jogadores que sabem se comportar muito bem nessa situação de desafio, mas a maioria não sabe. Então, por exemplo, o Reinaldo não sabe. A gente já Exatamente. conhece. Eu ia te perguntar isso. O Caleri O sabe. tal do exagerar na dose. Pega o Isso. Reinaldo lá, duas coisas já enlouquece, já toma cartão e não sei o quê. Você tem toda a razão. O Reinaldo, por mais experiente que seja, não é um garoto, pelo contrário, é um veterano. Ele nunca teve essa frieza. A ponto de um menino tirar ele do sério. Tirar ele do sério, Né? exatamente. Né? Então, esse é um ponto de atenção Sim. sobre essa questão de escalar os titulares. Mas acho que o Ao- Rafinha sabe lidar, sim, o Patrick sabe lidar, o sim, Caleri sabe lidar, né? O Luciano também tem dificuldade de lidar, era um dos tem mais. dificuldade. Não entrou nenhum minuto do jogo, tá querendo jogar de qualquer forma. Então, eu acho que vai passar pelo Rogério. Uma coisa é o que você falou, é a vontade e a disposição completa de jogar, e a outra coisa que o Rogério tem que pesar é a seguinte: esse cara tem preparo psicológico para jogar os cento e não sei quantos minutos no Físico Palmeiras? barra psicológico. Físico barra psicológico. Exatamente. Essa tem que ser a definição da escalação. É isso aí. E essa era outra pergunta que eu ia fazer para você, Arnaldo. E para vocês podem mandar aí nos comentários essas perguntas. É o seguinte, Arnaldo. Numa hora dessas, o Rogério não foi para a reza, estava desnorteado, não queria estar lá, queria ir para casa. Não é que abandonou os caras, mas deixou os caras lá e os caras ficaram meio É, estremecidos com se isso, é você for ruim, né? pensar, Na hora você deveria estar lá com os seus, falar, pô, claro. perdemos junto, e ele não fez isso. Uhum. Ninguém sabe o que chegou no dia seguinte. Ele falou para os caras, talvez ele tenha pedido desculpas, não é muito do feitio dele, mas talvez, sei lá, ele tenha falado, não sei, ele pode ter se explicado lá com Só um os parênteses rápido. caras. Os líderes do grupo, Caleri, Rafinha, Luciano, foram até a sala dele Depois. pedir explicações. Por que você não estava? Como é que é esse negócio? E aí ele deu a justificativa que falou na coletiva, que era, cara, eu não tinha, ele falou, não queria, na coletiva ele falou, eu não queria estar aqui porque, e não fui, ele que falou na coletiva que ele não foi à res, lembra? Ele falou, nem É passei isso. pelo vestiário, porque eu não queria contaminar o vestiário com a minha, né, contaminar entre as... Com a depressão dele. Exato. Eles entenderam, mas mesmo assim é uma questão difícil, né? Porque o comandante ele tem que saber, não é que ele tem que saber perder, ele tem que saber reagir à derrota, qualquer que ela Ele seja. tem que ser o cara para falar, olha, moçada, estamos aqui, vocês contem comigo. E assim, vocês jogaram, o que seja as coisas positivas que ele viu no. Isso, vocês jogaram para Vocês cacete e a jogaram gente perdeu 90 por... minutos bem, a gente entregou o jogo em 7 minutos, mas a gente jogou 90 minutos bem, enfim, Isso, esse tipo exato. de coisa. Perfeito. E Te aí, a cortei, partir... desculpa. Não, mas tem a ver com o que eu vou perguntar. A partir disso, a pergunta é, e essa pergunta acho que é mais válida ainda por conta de como é o Rogério. Se o Abelão é o técnico do São Paulo e os jogadores falam, vamos jogar, queremos jogar, o que o Abelão faz? Cara, tá com vocês, vamos aí, eu vou junto, a decisão é nossa, vamos que vamos e tal. Você concorda comigo? Uhum. Pelo jeitão do Abel, vai. Uhum. Ou outros treinadores.
vai lá e fala, não, nós estamos juntos, vocês decidiram, vocês estão aí, a força mental, vamos embora e tal. O Rogério, e muita gente acha que ele até quer assinar, quer todos os louros e tudo mais. Eu já não acho isso, mas acho até que ele assina um pouco, mas não acho que ele quer todas as glórias. Mas muita gente pensa assim. Pensando nisso, se ele falar, então tá bom, então vai jogar todo mundo que vocês querem que vai jogar todo mundo, de alguma forma contraria o que ele é e o que ele pensa de futebol, não o que ele é como pessoa, o que ele pensa de futebol. Uhum. Cada jogo é um jogo, é a minutagem, o cara precisa jogar, tá 100% para fazer a tal função. Eu vi que no jogo passado aconteceu isso, 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 então eu quero mudar estrategicamente isso, porque eu acho que vai ser diferente e tal. Se ele atender os jogadores, ele pode contrariar convicções dele. E aí a pergunta é, o que fazer nessa hora? Você que é o homem que entra na cabeça do Rogério. Não é tão simples entrar na cabeça do Rogério. Mas, na prática, sendo bem sucinto com você, eu acho que não muda nada. Mudaria. Qual foi a minha interpretação daquele clamor do Rogério na coletiva? O que eu faço, o que eu priorizo? Era digamos, um norte que tirasse um pouco a responsabilidade dele. Digamos, eu vou pegar um exemplo que foi muito bem sucedido e que foi trabalhado internamente. O técnico deu uma coletiva parecida, dizendo que não ia conseguir jogar as três frentes do mesmo jeito, dizendo que é impossível repetir time, bateu na imprensa e aí fez uma priorização clara. O Vitor Pereira no Corinthians. Corinthians e Santos, que ele priorizou a Copa do Brasil. Mas ele não precisou ficar, olha, eu preciso saber o que a diretoria quer, tal, não sei o que lá. Eu acho que não muda nada no seguinte sentido, Tironi. O Rogério vai escalar o que ele acha mais plausível para vencer o Palmeiras. Você acha que ele não vai se comover com o pedido dos Não é que caras? ele vai se comover. E, de novo, eu volto à questão do Caleri. Eu vou voltar à questão, porque eu acho que a prática é mais simples do que. Então, o Rogério vai escalar o Caleri. Se a diretoria do São Paulo chegasse para ele e falasse, Rogério, a Copa do Brasil é secundária, talvez ele não levasse o Caleri nem para o banco. Aí eu vou descansar o Caleri para o domingo, para quinta. Entendeu? Agora, assim, eu tenho a impressão, barra convicção, que não será o mesmo time que jogou bem o início do jogo do Palmeiras pelas questões físicas. É Sim, isso mas mesmo. Como ele vem fazendo. só uma interrupção. Você falou assim, o titular mesmo é o Caleri. Acho que tem outros caras que são, claro. O Jandrei, óbvio, né? Esse vai Sim, jogar. goleiro. Acho que o Arboleda é titular, jogaria. Acho que a dupla do meio-campo é titular do Rogério, o Nestor e o Gomes. Você não acha? Acho. Aí que tá. Eu acho que essa questão, para esse jogo, ela tem uma situação. O goleiro e os zagueiros, ainda mais nesse esquema maravilhoso aqui, eles não se desgastam tanto. E os três estão muito bem fisicamente. O Diego, o Arboleda e o Léo. Se ele quiser, ele pode colocar o Miranda, oh meu Deus do céu. Mas na sobra, não aos 45 no lado esquerdo. E sei lá, e mexer numa das duas posições da zaga, se ele quiser. Mas eu acho que aí não tem problema repetir os três e o goleiro, né? A partir daí entra mais a questão física, em tudo isso que a gente está falando. Então, por exemplo, laterais, ele começou com Igor e Reinaldo. Normalmente ele reveza. Ele pode começar com Rafinha e Wellington, por exemplo, né? Que ele não jogou nenhum tempo, nem um pouco contra o Palmeiras, o Wellington. Ataque, ele teve só o Caleri, tirou o segundo atacante. Então, o Luciano não jogou nenhum minuto. Éder jogou um pouco. Rigoni jogou um pouco. Ali, se ele quiser botar um segundo atacante fresco fisicamente, ele tem essa possibilidade. No meio, aí que eu acho que é a principal questão. Porque tem muito jogador machucado. E ele não pode fazer o revezamento que ele gostaria. Sim. E assim, os jogadores que são semelhantes a Rodrigo Nestor e Igor Gomes na cabeça dele são Alisson e Sara, e os dois estão fora. Então, porque são caras que jogam em 10 funções e não se cansam. E agora ele não tem esses, porque na cabeça dele o André Anderson não tem ainda essa versatilidade, esse compromisso tático.
Então, assim, ele pode. Ele usou o Gabriel Neves como volante. Ele pode voltar a usar o Gabriel Neves, que jogou bem e não se desgastou tanto, saiu aos 15 do. Ou ele pode colocar o Pablo. O primeiro volante não é problema também, os dois estão descansados. Mas as outras posições do meio são as estratégias para esse jogo. Porque Nestor está no bagaço, Gomes está no bagaço e Patrick está entrando no bagaço, porque está tendo que ser utilizado todas as vezes. Então, ali, essa é uma questão que vai ser muito mais a física do que o cara quer jogar. Mas as dos laterais também, embora não é daí, provável que talvez não jogue Reinaldo e Rafinha e Igor Vinícius. Embora o jogaram Igor bastante Vinícius tempo. fisicamente tenha saído aos 15, também como E é forte fisicamente, aguenta, e não tá jogando tanto. Exatamente. A questão é mais do Reinaldo, eu acho, né? Que Sim. jogou quase o tempo todo e ficou lá e tá E tem toda a piradinho. questão psicológica, Reinaldo. Então são as pistas, as escalações. Então não adianta só todos os títulos, Reinaldo, eu quero jogar. Eu não sei se é melhor você jogar esse jogo, ou o Patrick, ou. Eu imagino que ele não utilize os três desde o início no meio: Nestor, Certo. Gomes e Patrick. Porque aí talvez os três apaguem no mesmo tempo, entendeu? É uma questão. Muito bem, vamos para o outro lado Da moeda. do jogo, porque enquanto o São Paulo está aí pedindo 9 para completar 10 para tentar escalar o time, o Palmeiras vai ter a volta de todo mundo. Sério, capaz o Ademir da Guia tá no banco hoje para poder jogar amanhã. Volta todo mundo. Essa é a questão do Palmeiras, vamos falar sobre isso já. Mas antes, quero mais uma vez falar que esse vídeo que você está acompanhando, ele tem apoio do quê? Spit, meu amigo. Spit. Eu vou compartilhar aqui um negócio aqui com vocês, que nada mais é do que o meu lindo celular. Olha o fundo do meu celular. Vamos E trocar esse eu vou negócio. acessar o aplicativo do Speech, ó. Tá Pumba. dando azar esse fundo do celular. Não, Isso, esse fundo deixa é o Speech aí. histórico. O que é o Speech? É o fantasy game mais legal que você vai poder jogar. Tem uma cacetada de campeonatos. Libertadores, Nation League, Champions League, Euroleague, Conference League, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil, Premier League. Rapaz, tem muita coisa. Bundesliga, Campeonato da Áustria. Você pode jogar todos esses campeonatos. Aqui, ó, a lista aqui. Tá? Aí como é que você faz? Você entra lá, vamos lá, Copa do Brasil. Pô, será que eu consigo montar time para hoje? Meu, vê se você põe o Jandrei aí, caramba. Não consegue, porque o jogo é hoje e as apostas já estão fechadas, entendeu? Exato, já Mas fechou. você pode, por exemplo, do brasileiro. Porque a Vamos lá. Copa do Brasil já teve os jogos da quarta-feira, então o time já foi Exatamente. montado. Quarta-feira. Quarta-feira, é quinta-feira. Olha lá, Campeonato Brasileiro também aqui não tá ainda. Mas vai voltar. Vai abrir na Uma sexta. Libertadores, que a gente já deu uma brincada aqui, você consegue. Joga. Rapaz. Vamos lá. Pega lá um atacante. Pablo. Pronto. Olha lá! Pablo como meio atacante. Você coloca lá, monta o seu time. E assim vai. Você monta o seu time inteiro com uma grana fictícia que você tem, porque jogar é de graça, muito importante. E à medida que o jogador foi desempenhando, Pablo, por exemplo, que voltou à sua boa forma, e você vai ganhando pontos e o cara vai valorizando e tudo mais. E você pode montar ligas com seus amigos, você pode fazer uma cacetada de coisas aqui no Speech, que é chancelado nada menos por Jürgen Klopp. Então faz o seguinte, rapaziada, baixe aí o aplicativo do Speech usando o link que está aqui na descrição. Melhor futebol game, melhor fantasy game que você vai jogar. É de graça e ainda ajuda a gente, rapaziada. Beleza? Bora, pô. Bora pro jogo, pô. Bora pro jogo. Palmeiras, volta todo mundo. Rafael Veiga, Zé Rafael que estava suspenso. Marcos Rocha, tá todo mundo de volta. Se o time do Palmeiras desfalcado ganhou do São Paulo 2-1, agora vai ter todo mundo de volta, o que já deixa a coisa mais complicada ainda para o time do São Paulo, né, Arnaldo? Tironi, assim, a volta já esperada e que faz muita diferença é a do Zé Rafael no meio de campo. Ele estava suspenso no Brasileiro. Faz falta no time. Assim, e aí você entra na questão do Rogério, no outro lado. O Zé Rafael é o esteio físico do time do Palmeiras. Exatamente. Então ele tá fresquinho e volta um monstro no meio de campo, entendeu? Tudo isso pesa na hora de você definir. Então o Palmeiras, então, em vez de jogar com o Gabriel Menino, que até fez um jogo ok, mas é uma outra situação, e o Zé Rafael e o Danilo se completam, né? Então o Zé Rafael volta a titular.
O Marcos Rocha e, sobretudo, o Rafael Veiga, que estavam com lesões musculares há algum tempo, estão liberados. Aí é o seguinte: o Rafael Veiga não vai começar o jogo, seria um risco muito grande, mas vai ficar no banco, você vai que precisa, é um jogo Precisa, eliminatório no final, tal, né? exato. Na lateral Lembrando direita, que nos 3-1 foi o gol dele, né? isso, exatamente, o gol de falta lá. É. Aliás, o que o São Paulo toma de gol no final do jogo do Palmeiras no Morumbi, foram 3 vezes, hein? É, Patrick de Paula, Rafael Veiga, esses dois de é isso. escanteio. Olha só isso. Bom, a questão é, para além do Zé Rafael, é lateral direita, porque eu imagino o Abel não vai cometer o erro Insanidade, o erro de novo, também acho. de meter o Gustavo Gomes de falso lateral, Dudu de ala e deixar. Quando botou o Mike no segundo tempo, melhorou. Então o Mike já está em condições melhores e o Rafael e o Marcos Rocha tem alguma condição. Então, para mim, vai jogar um dos dois. Começa. Eu acho que vai começar o Mike, porque vem agora já jogando alguns minutos e tal. Então não teria improvisação. O que ele vai definir é qual zagueiro vai sobrar, qual que vai ser o companheiro do Gomes. E acho que o Murilo está jogando mais que o Luan. E o Murilo é mais jovem que o Luan. O Murilo erra menos que o Luan. E aí vai ser o Palmeiras praticamente ideal com o Veiga no banco como primeira opção. Então tá quase todo mundo. O Palmeiras teria também o reforço do Abel, que não ficou no banco por causa do Covid. Ele testou negativo, mas o protocolo da CBF são 7 dias de quarentena. O Abel quer dar uma. Pois é. O Palmeiras está pedindo, com o resultado negativo em mãos, a volta do Abel antes do prazo da quarentena estipulada pelo protocolo da CBF. É que nem, por exemplo, as minhas filhas na escola. O protocolo é tal, a partir de X dias tem que apresentar um teste negativo. Mas mesmo se você tiver negativo, antes dos X dias você não pode voltar. Entendeu? Sim, e é isso que o Abel está tentando, o Palmeiras está tentando para colocar o Abel no Então, em campo. tese, ele não estará de novo no banco. Mas ainda existe a possibilidade. O Palmeiras está tentando até o fim. Então, é possível que o Abel ainda não esteja na beira do campo comandando o Palmeiras. Não na beira do caos, na beira do campo. Na beira do campo. Bom, então a situação é a seguinte: São Paulo com os jogadores, com o Palmeiras atravessado, querendo jogar, porém fisicamente muito desgastados e sem opções de troca. E no caso do Palmeiras, volta todo mundo com a moral lá em cima. Esse é o panorama psicológico, físico do jogo. Agora, panorama psicológico físico à parte, queria falar um outro ponto aqui. Fala, Naldo. Eu já sei qual que é, só mais um elemento. A arbitragem hoje desse jogo nervoso, com todo esse componente de rivalidade exacerbado, agora, sobretudo a parte do São Paulo, essa sede de vingança, entre aspas, será do Rafael Claus, que é o melhor É árbitro bom, que bom. brasileiro. Ele apitou a final do Paulista, que venceu o São Paulo, a final do Paulista, que venceu o Palmeiras. E é um árbitro que não gosta de interferir muito no jogo. Para o cara ser expulso num jogo desse, ele precisa encher muito o saco do Claus ou fazer alguma coisa. Ou fazer uma falta muito violenta. desclassificante. E aí, Arnaldo, o que eu quero dizer? Meu Deus do céu, São Paulo, esbagaçado, meu Deus, vamos perder o Palmeiras, aquela coisa toda. Existe um alento. E o alento, como tem sido nos últimos muitos anos, vem da torcida. Que espetáculo! A torcida, depois do trauma de segunda-feira, vai encher o Morumbi nessa quinta-feira. Foram mais de 30 mil ingressos já vendidos, portanto já vai ter mais gente do que teve segunda-feira. É possível que chegue a 40 mil, que é um público excelente. Seria excelente em qualquer condições, e ainda mais nas adversidades todas. O time perde do Palmeiras, o time está esbagaçado, a diretoria faz o favor de aumentar o ingresso, e os caras vão. Parabéns à torcida do Palmeiras. Esse é um combustível... do São Paulo, claro. A torcida do Palmeiras é outra coisa, só quando ela for lá. Parabéns à torcida do São Paulo. Do Palmeiras também, que faz suas festas no coisa, mas a do São Paulo. Com tamanha quantidade de adversidade, vai. Eu cunhei essa frase. É a torcida mais resiliente entre os clubes grandes do futebol brasileiro. Aguenta e apoia e não desiste, está sempre lá. Isso é sensacional da torcida. É a torcida que vai para o estádio, né? Isso é espetacular. Esse é um combustível interessante psicológico para o São Paulo, eu acho, no jogo de hoje. Se isso vai fazer o time ganhar e todo mundo vai ficar renovado fisicamente, e o Reinaldo vai se transformar no Júnior. Não, mas é um combustível legal. Sem dúvida. Eu confesso que me surpreendi, porque não só pela sapatada, como você descreveu, pelo preço dos ingressos majorados, Demais, né? absurdo, e a venda antecipada já garante mais gente do que na segunda-feira, né?
E, de fato, a torcida de São Paulo tem sido muito parceira do time nesses anos todos, não só nesse ano, nesses Sim. anos todos, né? E acho que sim é um combustível importante, sim é um combustível que influencia também na decisão de escalação e Perfeito. no cansaço barra vou superar o cansaço por conta dessa atmosfera do estádio com bom público e tudo mais. Sem dúvida alguma, você tem total razão. É isso aí, rapaziada. Então é isso aí, né, Arnaldo? Ficamos por aqui. Tem jogo. Live pós-jogo direto do Depois do jogo tem Morumbi, live, Zoom, direto do cola, Morumbi. cola conosco depois forte. E vamos embora. Vamos Certo? embora. É isso. Valeu.